O silêncio pairava pesado na biblioteca de Mogno, quebrado apenas pelo ritmo arrogante do tamborilamento de seus sapatos de couro contra o tapete persa. Ele estava examinando uma tapeçaria renascentista, seus ombros largos praticamente eclipsando a luz fraca do escritório. A paciência de Emerson finalmente se esgotou. Como avaliadora profissional de antiguidades, ela se recusava a ser refém de um homem cujo terno marrom sob medida não conseguia mascarar a inconfundível aura de um predador de topo. Virando as costas para documentar o inventário do espólio, ela deixou escapar uma respiração afiada e frustrada pelos lábios. Sisulu e Spruni adagante, ela murmurou baixinho em seu siciliano nativo. Instantaneamente, o tamborilamento cessou. A atmosfera ficou pesada e letal. Uma voz grave e rouca vibrou bem próxima ao seu ouvido. Repita isso, mas me olhando nos olhos. A mansão da rua East 73RD, no Upper East Side, cheirava tabaco de cachimbo velho, cera de assoalho e segredos. Era uma relíquia opulenta da Era Dourada que havia pertencido ao falecido Thomas Sterling, um bilionário cujo império imobiliário legítimo era rumor de ter sido construído sobre uma base de favores ilícitos e contrabando nos anos 1980. Emerson Moretti, arquivista sênior e especialista em antiguidades da Kensington e Reis, se importava pouco com a moral do homem morto. Seu único foco era a magnífica escrivaninha florentina do século XVII. Sentada no centro do escritório do falecido bilionário, Emerson ajustou suas luvas de algodão branco, seus olhos percorrendo o intrincado marchetado da escrivaninha. Ela tinha 28 anos, possuidora de um intelecto aguçado e um rígido senso de ordem que a mantinha ancorada. Criada nas ruas caóticas e ensolaradas de Palermo antes de sua mãe os mudar abruptamente para o Brooklyn quando ela tinha 12 anos, Emerson aprenderá cedo que a estrutura era o único antídoto para a imprevisibilidade. Ela estava catalogando cuidadosamente uma gaveta oculta quando as pesadas portas de carvalho do escritório se abriram sem bater. Emerson não levantou o olhar imediatamente. Disse aos executivos que precisava de silêncio absoluto até que a avaliação preliminar fosse concluída. Por favor, aguarde na sala de estar. Eu não fico esperando em salas de estar, senhorita. Moretti, respondeu uma voz. Era suave, escura, e carregava o leve ritmo cadenciado de um sotaque da costa leste polido pela riqueza, mas sublinhado por algo inerentemente perigoso. Emerson finalmente se virou. Na entrada estavam dois homens. Um era construído como um peso pesado de boxe, seus olhos varrendo o cômodo com indiferença clínica. Mas era o homem no centro que sugava o oxigênio do ambiente. Nicolo D'Amato. Emerson ainda não sabia seu nome, mas reconheceu instantaneamente a espécie. Ele possuía uma quietude aterrorizante. Era alto, vestido com terno sob medida cor de carvão que caía perfeitamente sobre um corpo esguio e musculoso. Seu rosto era um estudo em crueldade aristocrática, maçãs do rosto altas, mandíbula afiada, e olhos tão negros e impenetráveis quanto obsidiana. Usava um relógio Patek Philippe Vintage no pulso esquerdo e havia uma cicatriz quase imperceptível cortando a linha bem delineada de sua sobrancelha direita. Ele entrou no cômodo, dispensando seu acompanhante com um gesto que fez o outro homem recuar imediatamente e fechar a porta, deixando-os a sós. Quem é o senhor? Exigiu Emerson, seu aperto no prancheta se firmando. Este espólio está selado por ordem do Tribunal de Inventário. Ninguém tem permissão de entrar aqui. O Tribunal de Inventário e eu temos um entendimento mútuo, disse Nicolo, caminhando lentamente em sua direção. Seu olhar não se demorou nas obras de arte inestimáveis nas paredes. Ele se fixou na escrivaninha florentina e então lentamente se deslocou para Emerson. Você está embalando a escrivaninha. Não faça isso. Emerson se irritou. Ela odiava arrogância, especialmente de homens que achavam que as regras do mundo se curvavam às suas contas bancárias. Estou avaliando-a. Ela está destinada a um leilão na Sotheby's no próximo mês. Agora, vou pedir-lhe pela última vez que saia antes de chamar as autoridades. Nicolo soltou uma risada baixa e sem humor. As autoridades trabalham para a cidade. A cidade trabalha para as pessoas que possuem o concreto. E minha família é dona do concreto, senhorita. Moretti. Ele parou a alguns centímetros da escrivaninha, sua presença imponente sobre ela. Essa escrivaninha pertenceu ao meu avô. Thomas Sterling a roubou em 1993 para quitar uma dívida completamente fabricada. Estou aqui para recuperar minha propriedade. Não me importa se ela pertenceu ao Papa, rebateu Emerson, seu coração começando a martelar contra as costelas, embora ela se recusasse a deixar sua voz tremer. Ela é atualmente propriedade legal do espólio Sterling. O senhor não pode simplesmente entrar aqui e levá-la. Nicolo inclinou a cabeça,
estudando-a com uma mistura de leve diversão e fria calculabilidade. Acho que você subestima gravemente a realidade da sua situação. Estou levando a escrivaninha. Você pode se afastar ou meu associado lá fora pode cuidadosamente movê-la para o lado. Prefiro a primeira opção. É menos confuso, e eu detesto destruir coisas bonitas. Emerson sentiu uma onda de raiva primitiva e quente. Ele a estava olhando não como uma profissional, mas como um obstáculo, um pequeno incômodo que ele poderia afastar. A pura arrogância que irradiava dele acionou um reflexo defensivo profundamente enterrado. Era o mesmo reflexo que ela usava para sobreviver nos bairros difíceis de sua juventude. Uma faísca repentina do fogo siciliano que ela normalmente mantinha trancado atrás de sua fachada acadêmica polida. Virando as costas para ele para proteger o prancheta e suas mãos trementes, ela soltou uma expiração frustrada e afiada. Ciceruns brunia roante, ela murmurou em siciliano rápido e gutural. Você não é nada mais que um fanfarrão arrogante. O tamborilamento de seus sapatos de couro contra as tábuas do assoalho cessou instantaneamente. O silêncio na sala de repente ficou pesado, carregado com uma voltagem letal. Emerson congelou. O ar atrás dela pareceu cair 10 graus. Ela sentiu o perfume dele agora, uma mistura cara e intensa de cedro, bergamota e um leve traço metálico que cheirava inquietantemente como pólvora. Uma voz grave e rouca vibrou bem próxima ao seu ouvido. Repita isso. Mas me olhando. A respiração de Emerson ficou presa em sua garganta. Ela se virou lentamente. Nicolo estava tão próximo que ela teve que inclinar a cabeça para cima para encontrar seu olhar. A diversão havia sumido de seus olhos negros, substituída por uma intensidade escura e ardente que fez seu estômago afundar. Você me entendeu. Ela respirou, a realização esfriando-a. Minha família é originária de Castellammare del Golfo, disse Nicolo suavemente, sua voz um ronronar perigoso. Ele se inclinou, seu olhar caindo momentaneamente para os lábios dela antes de encontrar seus olhos novamente. E não me chamam de fanfarrão arrogante na minha cara desde os meus 18 anos. Normalmente, as pessoas estão muito ocupadas implorando por suas vidas. A mente de Emerson disparou. Castellammare del Golfo, o bastião histórico da máfia siciliana. As peças do quebra-cabeça se encaixaram violentamente. Ela não estava lidando com um herdeiro arrogante ou um executivo implacável de Wall Street. Estava cara a cara com Nicolo D'Amato, o atual chefe incontestável do Sindicato D'Amato, uma família que controlava tudo, desde os portos de New Jersey até uma grande faixa de móveis comerciais em Manhattan. Peço desculpas, disse Emerson, forçando sua voz a permanecer firme, embora seus nós dos dedos estivessem brancos ao redor do prancheta. Foi antiprofissional. No entanto, minha posição sobre a escrivaninha permanece inalterada. Os lábios de Nicolo se contraíram, lutando contra um sorriso genuíno. Inacreditável. Você descobre exatamente que tipo de monstro está na sua frente, e seu primeiro instinto é insistir no gerenciamento do inventário. Meu trabalho é meu trabalho, Senhor D'Amato. Nicolo, ele corrigiu, dando um passo lento para trás, dando-lhe espaço para respirar. E seu trabalho está prestes a mudar. Ele gesticulou em direção à escrivaninha florentina. Na verdade, não me importo com a madeira, o marchetado ou o fato de ter sido confeccionada em 1640. Me importa o que está dentro do fundo falso da gaveta central. Um livro de registro. Emerson franziu o senho, seus instintos de avaliadora brevemente superando seu medo. Media as dimensões internas em relação ao deslocamento exterior. Não há fundo falso. Ah, disse Nicolo com absoluta certeza. Está selado com um mecanismo de trava quebra-cabeça renascentista. Thomas Sterling não sabia que estava lá. Ele só gostava da escrivaninha como troféu, mas o homem que a construiu a projetou para esconder segredos. Meu avô a usava para esconder os seus. Se você sabe que está lá, então pegue-o e vá embora, disse Emerson, desejando que ele simplesmente fosse. Eu faria isso, respondeu Nicolo, enfiando as mãos nos bolsos. Mas o mecanismo é delicado. Ele requer pressão aplicada a rosetas ocultas específicas em uma sequência que foi perdida. Forçá-lo com um pé de cabra acionará um reservatório interno de ácido que destruirá o papel dentro. Preciso de alguém que entenda a arte de marcenaria florentina do século XVII para abri-lo sem destruir o legado da minha família. Ele a olhou diretamente. Emerson sacudiu a cabeça, recuando um passo. Não, absolutamente não. Não vou me envolver em qualquer negócio ilícito que esteja conduzindo. Nicolo suspirou, um som de profunda paciência. Emerson, posso chamá-la de Emerson? Seu crachá é bastante útil, você já está envolvida.
Xingou um chefe da máfia em sua língua ancestral. No meu mundo, isso geralmente requer uma penalidade severa. Ele deu um passo em sua direção, sua voz caindo uma oitava. Mas acho seu senso de autopreservação fascinante. Então, aqui está o acordo. Você vai embalar esta escrivaninha. Meus homens a transportarão para minha propriedade. Você virá conosco, abrirá o compartimento, me entregará o livro de registro, e eu pagarei a Kensington e Reis o triplo da sua taxa de avaliação habitual, mais um bônus muito generoso e rastreável diretamente para você. E se eu recusar? Então levo a escrivaninha de qualquer forma, disse Nicolo, seus olhos endurecendo como pederneira. E deixo você aqui com uma carreira arruinada, uma antiguidade de vários milhões de dólares desaparecida sob sua responsabilidade, e a paranoia persistente de que minha sombra estará te seguindo pelo resto da sua vida. Temos um entendimento? Não era uma pergunta. Era uma armadilha de aço se fechando. Emerson olhou para a escrivaninha antiga, depois para o homem implacável bloqueando a saída. Ela havia lutado a vida toda para construir uma existência respeitável e segura. Agora, com uma maldição murmurada, havia convidado o diabo para dentro do seu santuário. Vou precisar das minhas ferramentas especializadas, disse Emerson, sua voz completamente desprovida de emoção. O sorriso de Nicolo voltou, afiado e vitorioso. Dante vai acompanhá-la ao seu escritório para buscá-las. Não tente fugir, Emerson. A cidade é muito pequena quando estou procurando alguém. 2 horas depois, Emerson se viu sentada no banco traseiro de um Maybach blindado, olhando pelas janelas escurecidas enquanto o horizonte de Manhattan desaparecia ao longe. Dante, o homem musculoso do escritório, sentava no banco do passageiro da frente, silencioso como uma sepultura. Ao lado de Emerson, estava Nicolo. Ele estava lendo uma cópia encadernada em couro do inferno de Dante Alighieri em italiano original, parecendo inteiramente confortável. Você lê poesia, Emerson observou, incapaz de conter as palavras. A absurdidade da situação estava desgastando seus nervos. Nicolo não levantou o olhar da página. Para entender as profundezas do inferno, deve-se ler os planos arquitetônicos. Emerson engoliu em seco, voltando o olhar para a janela. O carro acelerou sobre a ponte Queensboro, em direção à riqueza opulenta e à escuridão isolada de Long Island. A propriedade da Mato em Oyster Bay era uma fortaleza disfarçada de mansão estilo Gatsby dos anos 1920. Portões de ferro bruto se abriram para revelar gramados bem cuidados, salgueiros chorões antigos e uma enorme casa de pedra com vista para as águas cinzento-aço do Long Island Sound. Mas Emerson não deixou de notar as câmeras de segurança escondidas nas alvenarias, nem os homens de terno escuro patrulhando o perímetro com andar rígido e característico de quem carrega armas ocultas. Ela foi escoltada para uma enorme biblioteca que ofuscava o escritório de Thomas Sterling. As paredes eram forradas de primeiras edições. O ar cheirava couro rico e salmarinho, e dominando o centro do cômodo, já instalada sobre pesados cavaletes acolchoados, estava a escrivaninha florentina. Comece, ordenou Nicolo, desabotoando o paletó do terno e servindo-se de um líquido âmbar de uma garrafa de cristal. Ele lhe ofereceu um copo, mas ela o ignorou, abrindo seu estojo de ferramentas. Pelas próximas 3 horas, Emerson se perdeu no trabalho. Era seu mecanismo de enfrentamento. Sob o olhar intenso e implacável do chefe da máfia, ela usou lupas, delicadas sondas de prata e seu vasto conhecimento de marcenaria renascentista para rastrear as costuras ocultas da escrivaninha. Você tem uma mão muito firme, Nicolo observou de uma poltrona de couro. Ele havia tirado o paletó e a gravata, sua camisa social branca desabotoada na gola, revelando a borda fraca de uma tatuagem escura em sua clavícula. A maioria das pessoas treme quando estou na sala. Estou focada no grão da madeira de oliva, respondeu Emerson secamente, sem levantar o olhar. Acho muito mais interessante do que você. Nicolo soltou uma risada genuína. Era um som rico e caloroso que a sobressaltou. Cuidado, Emerson. Você pode ferir meu ego frágil. Duvido que haja algo frágil em você, ela murmurou, pressionando um compasso especializado em uma pequena roseta entalhada no acabamento. Ouviu-se um clique satisfatório. Encontrei o primeiro. Nicolo se levantou e caminhou até ela, se inclinando de perto. O calor irradiando dele era palpável. Quantos mais? Fez. Mas precisam ser pressionados simultaneamente enquanto deslizo o painel central, Emerson explicou, agudamente consciente de sua proximidade. Preciso de outro par de mãos. Nicolo não hesitou. Me mostre. Emerson hesitou. Trabalhar ao lado dele requeria coordenação física. Coloque o polegar esquerdo no olho do leão entalhado aqui.
O indicador direito no cacho de uvas no painel direito. Nicolo estendeu a mão. Suas mãos eram grandes, calejadas, mas incrivelmente precisas. Ao colocar os dedos onde ela instruiu, seu antebraço roçou o dela. Um choque elétrico, afiado e inesperado, subiu pelo braço de Emerson. Ela inspirou abruptamente, olhando para cima. Nicolo já estava olhando para ela. O ar entre eles de repente pareceu denso, sem oxigênio. O predador frio havia desaparecido, substituído por um homem olhando para uma mulher com uma curiosidade intensa e ardente. Na minha contagem, Emerson sussurrou, forçando seus olhos de volta para a escrivaninha. 1, 2, 3, pressione. Eles pressionaram em uníssono. Emerson enfiou sua sonda na costura final e puxou. Com um pesado rangido de madeira antiga e latão, o fundo falso da escrivaninha deslizou para trás, revelando uma cavidade forrada de veludo escuro. Dentro repousava um pequeno livro de registro em couro preto. Nicolo soltou uma respiração, alcançando e puxando o livro para fora. Ele o folheou, seus olhos varrendo a tinta desbotada. Emerson observou a transformação. A tensão escorreu de seus ombros, substituída por uma satisfação escura e vingada. As rotas de transporte Pendleton, Nicolo murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Sterling realmente entregou meu avô aos federais em 93. Está tudo aqui. Os subornos, as datas exatas. Ele fechou o livro de registro, olhando para Emerson. Você não tem ideia do que acabou de me dar. Dei-lhe exatamente o que fui forçada a dar, disse Emerson, recuando, ansiosa para colocar distância entre eles. Cumpri minha parte. Quero ir para casa. Nicolo a olhou, sua expressão indecifrável. Ele abriu a boca para falar, mas as palavras foram abafadas pelo ensurdecedor e explosivo som de vidro estilhaçando. A enorme janela panorâmica da biblioteca explodiu para dentro em uma chuva de fragmentos cintilantes e mortais. Abaixe! Nicolo rugiu. Antes que Emerson pudesse compreender o som dos tiros ecoando pelo gramado, Nicolo se lançou sobre ela. Ele acertou sua cintura, derrubando-a sobre o espesso tapete persa bem quando uma segunda rajada de balas mastigou a madeira onde ela havia estado segundos antes. Eles bateram no chão com força, Emerson arquejando com o ar sendo expulso dela. Nicolo a cobriu completamente com seu corpo, protegendo-a do vidro caindo e da madeira se estilhaçando. O pesado impacto das balas nas paredes de pedra antiga da mansão vibrou pelas tábuas do assoalho. Fique perfeitamente imóvel, Nicolo ordenou, sua voz mortalmente calma bem perto de seu ouvido. Ele sacou uma pesada Sig Sauer mate preta de um coldre em suas costas em um único movimento fluido e aterrorizantemente treinado. O que está acontecendo? Emerson sufocou, o terror finalmente arranhando sua fachada composta. Uma disputa de território. Nicolo rosnou, seus olhos fixos na janela estilhaçada, seu corpo um escudo rígido sobre o dela. Parece que Luca Moretti e os calabreses decidiram quebrar a trégua. Emerson ficou presa sob ele, o cheiro de pólvora e o perfume de cedro dele sobrecarregando seus sentidos. Seu coração martelava freneticamente contra o peito dele, suas respirações sincronizadas no caos aterrorizante. Ela havia querido evitar o mundo dele. Mas enquanto gritos irrompiam no corredor e o aperto de Nicolo em sua cintura se firmava de forma protetora, Emerson percebeu com absoluta e horrorizante certeza que já estava completamente submersa. A guerra que começou na biblioteca estilhaçada de Oyster Bay testou cada limite entre Emerson e Nicolo. Das ruas manchadas de sangue do Brooklyn às salas de reunião opulentas de Manhattan, Emerson provou que não era uma avaliadora frágil, mas uma rainha formidável capaz de navegar pelas águas traiçoeiras do Sindicato da Mato. Nicolo, o rei implacável, aprendeu que o verdadeiro poder não residia no medo, mas na lealdade inabalável de uma mulher que igualava seu fogo. Juntos, desmantelaram a ameaça calabresa. Sua parceria, forjada na sobrevivência, foi solidificada em uma paixão inegável e consumidora. No final, o livro de registro foi queimado, o passado foi sepultado, e Emerson ficou ao lado de Nicolo, não mais como cativa, mas como a incontestável matriarca da família. Ela nunca parou de xingá-lo em siciliano. E ele nunca parou de sorrir quando ela o fazia. O mundo se dissolveu em uma sinfonia caótica de violência. A biblioteca, momentos antes um santuário de história silenciosa, era agora uma zona de morte. A madeira antiga se estilhaçou em estilhaços mortais. As primeiras edições encadernadas em couro foram rasgadas por projéteis de alto calibre, suas páginas flutuando no ar como neve manchada de poeira de gesso. Emerson fechou os olhos com força, suas mãos instintivamente subindo para cobrir a cabeça. Mas o quadro sólido e pesado de Nicolo já estava lá,
uma barreira impenetrável entre ela e o ataque. Ele cheirava a adrenalina agora, o cheiro metálico e afiado se misturando ao seu perfume caro. Mantenha a cabeça baixa, Nicolo berrou, sua voz cortando o rugido ensurdecedor dos tiros automáticos. Ele mudou de peso, seu braço direito se estendendo. Emerson abriu os olhos o suficiente para ver a expressão aterrorizantemente calma em seu rosto enquanto ele disparava 3 tiros precisos e ensurdecedores em direção à janela estilhaçada. Um baque pesado no gramado do lado de fora sinalizou um acerto. O fogo vindo de fora pausou por uma fração de segundo. De repente, as pesadas portas de carvalho da biblioteca foram chutadas abertas. Dante rompeu no cômodo, flanqueado por 2 outros homens em equipamento tático carregando submetralhadoras Mate. Chefe! Fogo de supressão! Mova-se! Dante rugiu, se jogando atrás de um sofá Chesterfield virado e desencadeando uma rajada implacável de balas em direção à janela violada. Nicolo não hesitou. Ele agarrou Emerson pela gola de sua blusa de seda e pela cintura de sua saia, praticamente levantando do tapete persa. De pé! Corra agora! As pernas de Emerson pareciam de chumbo, mas o terror puro e sem adulteração a impulsionou para a frente. Ela avançou em direção às pesadas portas de mogno, escorregando levemente em um trecho de piso escorregadio. Nicolo agarrou seu braço, seu aperto machucando-o mais seguro, arrastando-a para fora da biblioteca e para o cavernoso corredor de mármore. Os alarmes estavam soando por toda a propriedade de Oyster Bay, um chiado rítmico e áspero que irritava os dentes de Emerson. O pessoal de segurança corria por eles, seus rostos sombrios e focados. O livro de registro. Emerson ofegou, percebendo de repente que suas mãos estavam vazias. Você o deixou. Eu tenho. Nicolo a interrompeu suavemente, tocando o bolso do peito de seu paletó Brioni arruinado. Mesmo no meio de um cerco, ele possuía um indiferente desprendimento irritante. Ele a puxou por um corredor secundário e mal iluminado que cheirava levemente a pedra úmida e vinho. Continue se movendo. Eles cruzaram o portão externo, mas não vão passar pelo saguão. Quem são eles? Emerson exigiu, lutando para acompanhar seus longos passos rápidos. Seus saltos sensatos estavam tornando isso impossível. Sem pedir permissão, ela pausou, o chutou, e continuou correndo descalça no mármore frio. Nicolo olhou para baixo, para seus sapatos descartados. Um lampejo de algo parecido com respeito cruzou seus olhos escuros. Calabreses, uma facção rival operando do Bronx e partes do Queens. Tínhamos uma trégua. E eles a quebraram por causa de uma escrivaninha? Ela perguntou incrédula. Eles a quebraram por causa do que a escrivaninha representa, Nicolo corrigiu, parando abruptamente em frente a uma pesada porta de ferro no final do corredor. Ele digitou um código de 6 dígitos em um teclado digital. Poder. Alavancagem. O homem que os lidera é um parasita chamado Luca Moretti. Emerson congelou. O sangue escorreu completamente de seu rosto, deixando-a sentindo-se tonta e nauseada. O que você acabou de dizer? Nicolo abriu a pesada porta de ferro, revelando uma escadaria de concreto descendo para a escuridão. Ele se virou para olhar para ela, sua testa franzida com a palidez repentina dela. Luca Moretti. Por quê? Meu sobrenome, Emerson sussurrou, sua voz tremendo. Meu nome é Emerson Moretti. Os olhos de Nicolo escureceram, as íris de obsidiana se contraindo. O ar entre eles ficou elétrico, carregado com uma suspeita repentina e sufocante. Ele deu um passo lento de volta em sua direção, o cano de sua Sig Sauer baixando marginalmente, mas seu corpo inteiro ficando rígido. É uma coincidência, Emerson? Ele perguntou suavemente. Era o mesmo tom grave e ameaçador que havia usado na mansão de Thomas Sterling, o que prometia ruína absoluta. Sim, claro que é, ela gaguejou, recuando até que seus ombros bateram na parede de pedra fria. Moretti é um nome comum na Sicília. Minha mãe e eu saímos de Palermo quando eu tinha 12 anos. Meu pai era pescador. Morreu de insuficiência hepática. Nicolo a encarou, dissecando seu pânico, procurando pela mentira. Ele entrou em seu espaço pessoal, seu quadro imponente aprisionando-a contra a parede. Ele estendeu a mão, seu polegar calejado inclinando rudemente seu queixo para cima, de modo que ela fosse forçada a olhá-lo nos olhos. Luca Moretti tinha um irmão em Palermo, disse Nicolo, sua voz um murmúrio baixo e letal. Um irmão que bebeu até uma morte prematura, deixando para trás uma esposa e uma filha de língua afiada que desapareceu para a América. A respiração de Emerson se prendeu. Não. Não, isso é impossível. Minha mãe. Ela limpava casas no Brooklyn. Não tínhamos nada a ver com esse mundo.
Sua mãe a escondeu. Nicolo corrigiu, seu polegar caindo de seu queixo, embora seu olhar permanecesse fixo no dela. E de alguma forma, por um ato de destino retorcido espetacular, você acabou na minha biblioteca, segurando a única peça de alavancagem capaz de desmantelar minha família. Justamente quando seu tio lança um ataque à minha casa. Antes que Emerson pudesse processar a horrorizante revelação de sua própria linhagem, a voz de Dante ecoou pelo corredor. Nicolo, eles cruzaram a ala leste. Precisamos ir para o subsolo agora. Nicolo não rompeu o contato visual com Emerson. Vamos terminar essa conversa. Se eu descobrir que está me enganando, Emerson, uma herança compartilhada não a salvará. Ele agarrou seu pulso e a puxou para a escadaria escura, mergulhando os dois no ventre subterrâneo da propriedade. O túnel subterrâneo cheirava a terra e escapamento, eventualmente levando-os a uma garagem reforçada onde uma frota de SUVs blindados negros aguardava. A viagem de volta a Manhattan foi uma névoa de manobras em alta velocidade e silêncio sufocante e tenso. Emerson ficou sentada na parte de trás do Lincoln Navigator, seus pés descalços dobrados sob ela, olhando fixamente para o divisor de privacidade escuro que o separava do motorista. Sua mente girava. Luca Moretti. Um chefe da máfia. Seu tio. A mãe que a havia criado com regras rígidas e trabalho duro havia fugido de um pesadelo do qual Emerson nem sequer sabia da existência. Ao lado dela, Nicolo estava em silêncio. Ele havia removido seu paletó arruinado e estava arregaçando as mangas de sua camisa social branca. Os olhos de Emerson se voltaram para o movimento e se arregalaram. Uma mancha escura e espessa de sangue se espalhava rapidamente pelo algodão branco de seu bíceps esquerdo. Você foi atingido, disse Emerson, o choque temporariamente substituindo seu medo. Nicolo olhou para seu braço com leve aborrecimento, como se o ferimento de bala fosse uma xícara de café derramada. Raspon. Vidro voador ou um ricochete. Não pegou a artéria. Você precisa de um hospital. Preciso de uma dose, ele retrucou secamente. Hospitais fazem perguntas. Perguntas levam a boletins de ocorrência, o que leva meus inimigos a saberem exatamente onde estou. O SUV adentrou uma garagem subterrânea sob um elegante arranha-céu moderno no Tribeca. Eles tomaram um elevador privado que abriu diretamente em uma ampla cobertura minimalista. As janelas do piso ao teto ofereciam uma vista panorâmica cintilante do rio Hudson e do horizonte da cidade. Era bela, estéril e completamente irrastreável, um imóvel fantasma pertencente a uma das inúmeras empresas de fachada da família D'Amato, a Aegis Holdings. Sente-se, Nicolo ordenou, apontando para um amplo sofá seccional de couro branco. Emerson permaneceu de pé, os braços cruzados defensivamente. Quero ligar para minha mãe. O telefone da sua mãe provavelmente está sendo grampeado agora, disse Nicolo, caminhando em direção a um elegante bar molhado e servindo 2 dedos de Macallan 25. Ele bebeu em um gole, franzindo levemente o senho quando seu braço ferido se moveu. Se Lucas sabe que você estava na mansão, ele sabe quem você é. Ele sabe que você está comigo. Por que ele se importaria? Emerson exclamou, a frustração finalmente quebrando sua compostura. Não o conheço. Ele não me conhece. Nicolo caminhou até ela, sua presença imponente imediatamente fazendo a enorme cobertura parecer claustrofóbica. Porque, Emerson, no nosso mundo, sangue é moeda. Se ele tiver você, tem alavancagem sobre mim. Considerando que você é atualmente a única pessoa fora do meu círculo interno que sabe o que está neste livro de registro. Ele tocou seu bolso. Ou pior, ele acha que você já está trabalhando para ele. E quando descobrir que não está, você se torna um passivo para sua operação. Emerson se afundou na beira do sofá de couro, enterrando o rosto nas mãos. A vida prístina e estruturada que havia cuidadosamente construído, seus diplomas, sua posição na Kensington e Hayes, seu apartamento tranquilo no Park Slope, tudo tinha acabado, queimado até as cinzas no espaço de uma tarde. Ela ouviu o som de água correndo, seguido de um suspiro pesado. Ela olhou para cima. Nicolo havia tirado a camisa completamente e estava de pé junto à ilha da cozinha, um kit de primeiros socorros aberto diante dele. Seu torso era uma paisagem de músculo magro e duro, marcado por várias cicatrizes antigas e desbotadas que contavam uma história violenta. O ferimento em seu bíceps estava irregular e sangrando lentamente. Ele lutava para limpá-lo com uma mão, usando uma gaze. Emerson o observou por um momento. Ele era o diabo. Era a razão pela qual ela estava nessa bagunça. Mas enquanto ele soltava um silvido de dor, falhando em alcançar a parte de trás da laceração, sua necessidade inata e irritante de consertar as coisas tomou conta. Ela se levantou, caminhando silenciosamente para a cozinha. Para!
Você está apenas empurrando a sujeira para dentro do ferimento. Nicolo congelou, olhando para ela por cima do ombro. Estou cuidando disso. Não, não está, disse Emerson, seu tom profissional e autoritário retornando. Ela se aproximou dele, lavando as mãos minuciosamente na pia antes de pegar a gaze embebida em iodo de sua mão. Sente-se no banco. Por um segundo, ela achou que ele poderia se recusar. Sua mandíbula se contraiu, seus olhos escuros estudando o rosto dela em busca de qualquer sinal de engano. Então, lentamente, ele se sentou no banco cromado, colocando-se na altura do peito dela. Emerson se posicionou entre seus joelhos abertos para ter o melhor ângulo em seu braço. A proximidade era avassaladora, o calor irradiando de sua pele nua, o cheiro de pólvora e almíscar rico, a batida pesada e constante de seu coração. Ela forçou suas mãos a permanecerem perfeitamente firmes enquanto limpava o ferimento. Você não está mais tremendo, Nicolo notou, sua voz um ronronar baixo que vibrou através dela. Ele observava seu rosto intensamente, completamente ignorando a ardência do iodo. Prefiro lidar com problemas que posso realmente ver e consertar, Emerson respondeu, tamponando o ferimento cuidadosamente. Madeira lascada, tela rasgada, chefes da máfia sangrando. Um sorriso lento e malicioso se espelhou no rosto de Nicolo. Era o mesmo sorriso predatório que havia lhe dado na biblioteca antes de encurralá-la. Você tem uma língua muito afiada, Emerson Moretti. Vai te meter em problemas. Já me meteu, ela murmurou, aplicando uma compressa espessa de gaze e a fixando com precisão cirúrgica. Ela recuou imediatamente, rompendo o contato físico. Está limpo. Precisa de pontos, mas isso vai aguentar até você conseguir um de seus médicos clandestinos. Nicolo se levantou, de repente imponente sobre ela novamente. A diversão brincalhona desapareceu, substituída pela frieza calculista de um consigliere em tempo de guerra. Obrigado. Agora é hora de você me contar exatamente tudo o que sua mãe Ever lhe contou sobre seu pai. Porque agora, a única coisa que te mantém respirando neste cômodo é minha crença de que você é uma inocente espectadora. Emerson olhou para cima, para os olhos que não continham absolutamente nenhuma misericórdia. A luxuosa cobertura parecia menos um santuário e mais uma gaiola lindamente dourada. Meu pai, Emerson começou, sua voz mal um sussurro no vasto cômodo silencioso, era um fantasma, e parece que ele me deixou para herdar seus demônios. O silêncio na cobertura do Tribeca era absoluto, quebrado apenas pelo zumbido distante e abafado do tráfego de Manhattan muito abaixo. Emerson estava sentada rigidamente no sofá de couro branco. Suas mãos apertadas tão fortemente que seus nós dos dedos estavam translúcidos. A adrenalina do tiroteio de Oyster Bay finalmente estava diminuindo, deixando para trás um medo frio e vazio. Nicolo estava perto das janelas do piso ao teto, as luzes da cidade pintando sombras geométricas duras em suas costas nuas. O curativo em seu braço era um contraste branco intenso com sua pele morena. Ele não havia falado desde que ela mencionara seu pai. Estava processando as informações com a velocidade fria e calculista de um homem que sobrevivia por sempre estar 3 passos à frente. Seu nome era Salvatore, disse Emerson, sua voz finalmente quebrando a quietude. Soou pequena no cômodo cavernoso. Salvatore Moretti. Era pescador em Palermo. Bebia demais. Morreu de insuficiência hepática em um hospital no Bensonhurst quando eu tinha 14 anos. Minha mãe, Rosa, o enterrou em um lote barato no Queens. Esse é o total do homem que me criou. Nicolo lentamente se virou. Ele pegou seu copo de cristal Baccarat da ilha da cozinha, tomando um gole deliberado do Macallan antes de caminhar em sua direção. Ele não se sentou. Ficou parado sobre ela, seus olhos escuros completamente desprovidos do calor que ela havia brevemente visto enquanto cuidava de seu braço. Salvatore, o Moretti fantasma, disse Nicolo baixinho. O nome soava como uma sentença de morte em sua língua. Ele não morreu de insuficiência hepática, Emerson. E certamente não era pescador. Emerson olhou para cima, seu coração dando um baque doloroso. Vi seus prontuários médicos. Você viu o que sua mãe queria que você visse, Nicolo corrigiu, sua voz completamente desprovida de piedade. Seu pai era o subchefe do sindicato Moretti. Era o quieto, o estrategista. Seu irmão, seu tio Luca, era força bruta. Em 2010, a comissão, o órgão governante das 5 famílias, ordenou uma reestruturação dos territórios do Brooklyn. Salvatore se opôs. Luca não. Nicolo pousou seu copo na mesa de vidro com um clique afiado. Ele se inclinou para a frente, apoiando as mãos nos braços do sofá, aprisionando Emerson em sua sombra. O cheiro dele, perigo,
Scott caro e uma masculinidade bruta, era intoxicante e aterrorizante. Seu pai não estava doente, Emerson, Nicolo murmurou, seu rosto a centímetros do dela. Foi envenenado. Um derivado de talho de ação lenta escorregado em seu expresso ao longo de um mês por um lugartenente de confiança. Um lugartenente que respondia diretamente a Luca. Emerson parou de respirar. A cobertura prístina girou violentamente. A narrativa de toda a sua vida, a mãe imigrante em dificuldades, o pai falho e trágico, estava se desintegrando em cinzas. Luca matou o próprio irmão. Poder não tolera irmãos, Nicolo afirmou friamente. Quando Salvatore morreu, sua mãe sabia que seria a próxima. Você também. Ela fugiu. Mudou os números do seguro social de vocês, se enterrou no trabalho doméstico em um bairro controlado pela máfia russa onde os italianos raramente circulavam, e apagou sua história. Por que está me dizendo isso? Emerson sussurrou, uma lágrima finalmente escapando e traçando um caminho quente por sua bochecha. Ela enxugou raivosamente. Não choraria na frente dele. A expressão de Nicolo amoleceu apenas uma fração. Ele estendeu a mão, seu polegar alcançando uma segunda lágrima que ela havia perdido. Seu toque foi surpreendentemente gentil para um homem capaz de tal violência. Porque você precisa entender o tabuleiro em que está jogando, Emerson. Você não é mais uma peão nessa guerra. Para os tradicionalistas da família Moretti, a velha guarda que desprezava o reinado brutal e descuidado de Luca, você é a legítima herdeira de Salvatore. Você é a rainha. Emerson soltou uma risada amarga e sem humor, empurrando a mão dele. Sou uma avaliadora de antiguidades. Autentifico o marchetado do século XVII. Não dirijo uma família da máfia. Não precisa, disse Nicolo, seu olhar caindo para seus lábios antes de voltar bruscamente para seus olhos. Escuro e intenso. Mas Luca sabe que enquanto você respira, sua reivindicação ao trono é contestada. O ataque à minha propriedade hoje. Ele não estava apenas vindo pelo livro de registro. Estava vindo por você. Deve ter descoberto que a Kensington e Reis enviou você. Calculou o momento do ataque perfeitamente. O pânico, frio e afiado, tomou o peito de Emerson. Minha mãe. Se Luca sabe quem sou, sabe onde ela está. Ela se levantou apressadamente, quase colidindo com o tórax sólido de Nicolo. Tenho que ligar para ela. Tenho que tirá-la do Brooklyn. Nicolo a agarrou pelos ombros, seu aperto firme. Meus homens já estão a caminho do Bensonhurst. Dante despachou uma equipe no momento em que cruzamos a ponte Queensboro. Se ela estiver lá, eles a vão colocar em segurança. Não confio nos seus homens. Emerson gritou, debatendo-se contra seu aperto. O temperamento siciliano que ela mantinha tão cuidadosamente enterrado irrompeu. Não confio em você. Você me arrastou para isso. Nicolo não recuou. Ele absorveu sua raiva, suas mãos deslizando pelos braços dela para agarrar seus pulsos, puxando-a de encontro ao seu peito nu. O súbito e intenso contato físico chocou a briga para fora dela. Ela olhou para cima, sua respiração se prendendo com a fome crua e despida em seus olhos. Eu te arrastei para a biblioteca, Emerson, disse Nicolo, sua voz caindo para um sussurro rouco que enviou arrepios por sua espinha. O destino te arrastou para minha vida. E agora, sou a única coisa entre você e um homem que assassinou seu próprio irmão. Vai confiar em mim porque não tem absolutamente nenhuma outra escolha. Por um longo momento, eles ficaram presos juntos no centro do cômodo. Emerson podia sentir a batida pesada e errática do coração dele contra suas palmas. Ela o odiava por estar certo. Odiava o mundo escuro e perigoso que ele representava. Mas acima de tudo, odiava que quando ele a olhava como se ela fosse a única coisa que importava, ela não queria que ele a soltasse. A manhã rompeu sobre Manhattan em uma lavagem de luz cinza pálida, iluminando a perfeição estéril da cobertura do Tribeca. Emerson não havia dormido. Havia passado a noite enrolada em uma poltrona embrulhada em um cobertor de cachemir louro piana que Nicolo havia jogado para ela, observando o chefe da máfia trabalhar. Nicolo havia transformado a sala de jantar em uma sala de guerra. Ele havia tomado banho, se vestido com uma nova calça escura e uma camisa Henley preta que se esticava sobre seus ombros largos, completamente ignorando os pontos recentes em seu braço. Passou horas em telefones descartáveis, falando em italiano rápido e discreto, mobilizando um pequeno exército pelos 5 bairros. Às 7 horas da manhã, o elevador privado soou. Dante saiu, carregando 2 pesadas bolsas de lona e uma caixa de papelão plana que cheirava divinamente a alho assado e expresso fresco. Status. Nicolo ordenou,
sem levantar o olhar do livro de registro florentino que havia espalhado sobre a mesa de jantar sob uma lâmpada de alta intensidade. Dante pousou a comida, seu rosto uma máscara de profissionalismo sombrio. A limpeza de Oyster Bay foi cuidada. O chefe de polícia local do condado de Nassau aceitou a doação ao Fundo das Viúvas. O relatório oficial citará uma explosão de tubulação de gás na ala leste. Quanto ao Brooklyn, ele hesitou, olhando para Emerson. Emerson se levantou instantaneamente, o cobertor de cachemir caindo no chão. Minha mãe. Você a encontrou? A casa no Benson-Hurst estava vazia, senhorita Moretti, disse Dante pesadamente. Os joelhos de Emerson fraquejaram. Nicolo estava do outro lado do cômodo em um segundo, segurando-a pelo cotovelo e assentando em uma cadeira de jantar. Houve luta, Dante? Ele perguntou, sua voz mortalmente calma. Não, chefe, Dante respondeu. Nenhum sinal de entrada forçada, nenhum sangue. Os armários estavam semi-abertos. Parecia que ela fez as malas e saiu andando. Dante tirou um pequeno saco plástico lacrado do bolso e o colocou sobre a mesa. Mas meus homens encontraram isso preso à parte interna da porta da frente. Era para ser visto por quem quer que viesse procurando. Emerson se inclinou para a frente. Dentro do saco havia uma simples fotografia Polaroid desbotada de uma Emerson mais jovem e sua mãe em frente à Catedral de Palermo. Escrito na parte inferior com tinta preta afiada estava uma sequência de números. 40,7128 graus norte, 74,0060 graus oeste. La Volpe. Nicolo franziu o senho, estudando as coordenadas. Baixo Manhattan. Mas La Volpe, a raposa. Emerson encarou a caligrafia. A caligrafia elegante e cursiva de sua mãe, uma memória muito enterrada sob anos de normalidade no Brooklyn, de repente se acendeu em sua mente. Não é apenas uma localização, disse Emerson. Sua voz estava cheia de uma clareza súbita e penetrante. Ela estendeu a mão, traçando plástico sobre a palavra. Quando eu era pequena na Sicília, meu pai costumava ter homens que vinham à casa tarde da noite. Minha mãe me trancava no quarto, mas para me manter quieta, ela me ensinava jogos. Quebra-cabeças. Cifras. Os olhos de Nicolo se estreitaram, deslocando seu olhar da foto para Emerson. Que tipo de cifras? Antigas. Substituições polialfabéticas baseadas em dialetos familiares, disse Emerson, levantando-se e puxando o livro de registro florentino em sua direção. Ela olhou para as colunas de números e datas que Thomas Sterling havia registrado. Minha mãe não apenas limpava casas, Nicolo. Se meu pai era o estrategista, minha mãe era sua arquivista. Ela cuidava dos livros. Ela conhecia os códigos. Nicolo olhou para o livro de registro, depois de volta para Emerson, uma lenta realização surgindo em seu rosto. Está me dizendo que sua mãe, Rosa, foi quem criptografou os registros financeiros do Sindicato Moretti? Sim, Emerson respirou, seus olhos percorrendo as páginas do livro de Sterling. E este livro de registro? Sterling não apenas anotou seus subornos ao seu avô. Ele copiou o estilo de criptografia dos homens com quem estava negociando para esconder os pagamentos reais. Ele usou a cifra da minha mãe. Ela pegou uma caneta e um bloco de notas da mesa. Por 10 minutos, o cômodo ficou em absoluto silêncio, salvo pelo furioso arranhar de sua caneta. Nicolo e Dante observaram em silêncio espantado enquanto a quieta avaliadora de antiguidades sistematicamente desmantelou um código financeiro de 20 anos que havia desafiado contadores forenses. Aqui, disse Emerson, finalmente batendo no papel. Sterling não estava apenas pagando seu avô para fazer vista grossa nos docas. Luca Moretti estava desviando das remessas antes mesmo de chegarem ao território da Mato. Luca estava roubando da família Greco, dos genoveses, de todos. E Sterling tinha as provas. Se este livro de registro for público para a comissão, Luca não apenas perderá uma guerra com você, Nicolo. As outras famílias o esquartejam vivo. Nicolo encarou os números decodificados, um sorriso escuro e predatório lentamente se espalhando em seu rosto. Era o sorriso de um homem a quem acabavam de entregar a espada para executar seu inimigo. Engenhosa, ele olhou para Emerson, sua admiração completamente sem filtro. Você é magnífica, ele murmurou, se aproximando o suficiente para que ela pudesse sentir o calor irradiando dele. Você acabou de me dar a cidade. Emerson não recuou dessa vez. Ela sustentou seu olhar, seu queixo erguido desafiantemente. Não fiz por você. Fiz porque La Volpe significa que minha mãe não está fugindo de Luca. Ela está caçando-o.
E ela deixou essas coordenadas para nos dizer para onde está indo. Antes que Nicolo pudesse responder, o avançado sistema de segurança da cobertura emitiu um agudo e penetrante alarme. As pesadas portas de aço do elevador privado ativaram seus fechos magnéticos com um forte claque. Dante sacou sua arma instantaneamente, se posicionando em frente às portas do elevador. Violação de proximidade na garagem subterrânea, Dante relatou, checando um tablet na parede. 3 SUVs negros acabaram de contornar o portão de segurança da Aegis Holdings. Fortemente armados. Eles contornaram o loop das câmeras. A expressão de Nicolo endureceu como granito. Ele sacou sua própria arma, se posicionando suavemente em frente a Emerson, protegendo-a com seu corpo. Ele olhou para Dante. Ninguém sabe sobre esta propriedade exceto meu círculo interno, Nicolo disse suavemente. A traição era pesada no ar. Temos um rato, Dante. E os ratos acabaram de trazer os lobos até nossa porta. As pesadas portas de aço reforçadas do elevador privado estremeceram sob o impacto de uma carga de demolição localizada. A onda de choque explosiva soprou as janelas do piso ao teto mais próximas, enviando uma cascata de vidro temperado estilhaçado descendo pela lateral do arranha-céu do Tribeca. O ar frio da manhã açoitou para dentro da cobertura, espalhando as páginas decodificadas do livro de registro de Thomas Sterling sobre a mesa de jantar de Mogno. Nicolo não piscou. Ele puxou Emerson atrás do monólito sólido de mármore da ilha da cozinha, seu corpo a pressionando firmemente contra a pedra fria. Ele verificou o carregador de sua Sig Sauer com um afiado clique metálico. Sua respiração era perfeitamente controlada. Dante assumiu uma posição defensiva atrás de um espesso pilar de concreto estrutural, apontando uma Eclair Co MP5 em direção ao banco de elevadores destruído. Eles usaram uma carga C4 moldada, Dante chamou sobre o vento uivante. Apenas alguém com acesso às plantas arquitetônicas da Aegis Holdings saberia exatamente onde posicioná-las sem derrubar o carro do elevador no eixo. Silvio, disse Nicolo, sua voz um rosnado letalmente vibratório. Emerson olhou para ele, seu coração martelando contra suas costelas como um pássaro preso. Quem é Silvio? Meu consigliore, respondeu Nicolo, seus olhos escuros fixos na fumaça se assentando. Minha mão direita. A traição não se registrou como choque em seu rosto. Registrou-se como pura e aterrorizante ira. Ele intermediou a trégua original com seu tio Luca. Parece que decidiu que uma aquisição hostil era mais lucrativa do que a paz. Através da névoa de poeira de gesso, 3 figuras entraram no saguão destruído. 2 eram capangas robustos carregando espingardas táticas. O terceiro homem, vestido impecavelmente em um terno Brioni sob medida, muito parecido com o de Nicolo, avançou, casualmente tirando detritos de sua lapela. Nicolo, Silvio chamou, sua voz ecoando no vasto espaço destruído. Não torne isso confuso. Os amortecedores acústicos do edifício vão apenas abafar os tiros por algum tempo antes que a polícia de Nova York fique curiosa. Apareça. O aperto de Nicolo no braço de Emerson se firmou brevemente, uma âncora silenciosa e tranquilizadora, antes de ele se levantar, mantendo a ilha da cozinha entre ele e os assassinos. Ele manteve sua arma apontada diretamente no peito de Silvio. Silvio, disse Nicolo, seu tom enganosamente conversacional. Sempre soube que sua ambição superava sua lealdade, mas não achei que você fosse estúpido o suficiente para se alinhar com Luca Moretti. Ele é um carniceiro. Vai te estripar no momento em que tiver os portos da mato. Silvio deu uma risada seca e sem humor. Luca é um instrumento contundente, sim, mas ele me ofereceu uma divisão de 60-40 nas rotas de transporte de New Jersey. Você me mantinha em 20. É estritamente economia, velho amigo. Entregue a garota e o livro de registro. Você pode se aposentar na vila na Toscana. A respiração de Emerson se prendeu. Ela olhou para Nicolo, aterrorizada de que ele pudesse de fato considerar a oferta. Mas o chefe da máfia não olhou para ela. A garota está sob minha proteção, Nicolo afirmou, o cascalho em sua voz endurecendo em aço absoluto. E o livro de registro acabou de provar que seu novo sócio comercial vem roubando milhões das famílias genoveses e Greco por 2 décadas. Quando eu entregar este livro à comissão esta noite, Luca é um homem morto. E você, Silvio, será o homem que apoiou um traidor. O sorriso arrogante de Silvio vacilou por uma fração de segundo. Está blefando. O livro é criptografado. Não mais, Emerson de repente falou, saindo ligeiramente de trás do ombro largo de Nicolo. Seu sangue siciliano rugiu em seus ouvidos, afogando seu medo. É uma substituição monoalfabética baseada em um dialeto palermitano.
Eu decifrei há 10 minutos. Temos cada data, cada número de conta e cada dólar roubado documentado. Silvio a encarou, seus olhos se estreitando. Você deve ser a bastarda de Salvatore. Você tem o hábito irritante do seu pai de falar demais. Ele ergueu a mão, sinalizando seus capangas. Matem o chefe. Mantenham a garota viva até conseguirmos o livro. Dante. Agora, Nicolo comandou. O caos irrompeu. Dante não atirou nos homens. Ele atirou a queima-roupa no painel de controle central da casa inteligente da cobertura na parede. A destruição do mainframe acionou instantaneamente o protocolo de bloqueio pesado da Aegis Holdings. Sirenes ensurdecedoras soaram. Grossas venezianas de titânio à prova de bala se fecharam sobre as janelas explodidas, mergulhando a cobertura em quase total escuridão, iluminada apenas pelo brilho estroboscópico vermelho das luzes de emergência. Na privação sensorial repentina, Nicolo se moveu com velocidade aterrorizante. Ele não atirou às cegas. Dependeu do layout que conhecia intimamente. Ele agarrou a cintura de Emerson, arrastando-a em direção à porta oculta da despensa. Tiros mastigaram a ilha de mármore onde haviam estado segundos antes, o som ensurdecedor no cômodo selado. Por aqui. Nicolo empurrou Emerson para o corredor de serviço estreito e escuro atrás da despensa. Dante estava logo atrás deles, retornando fogo de supressão para manter os homens de Silvio encurralados no saguão. As escadas, Emerson ofegou, seus pés descalços cortando em pequenos fragmentos de vidro. Comprometidas, disse Nicolo, apertando um painel oculto na parede. Um calção de lixo industrial pesado, largo o suficiente para uma pessoa, deslizou aberto. Pegamos a rota expressa. Pule. Emerson olhou para o abismo escuro. Você deve estar louco. Nicolo não discutiu. Ele envolveu seus braços fortes ao redor dela, puxando-a de encontro ao seu peito, e se inclinou para trás. Eles despencaram na escuridão. Emerson gritou, o som engolido pelo ar rugindo. O calção era liso, inclinado o suficiente para desacelerar a descida, mas ainda se moviam em uma velocidade aterrorizante. Nicolo a segurou firme, servindo como um escudo humano contra as paredes de metal. Após uma queda tonta e aterrorizante, eles bateram em um pesado compartimento de lavanderia industrial no subsolo com um impacto que chacoalhou os ossos. Dante pousou um segundo depois, rolando graciosamente para fora do compartimento. Mova-se! Nicolo grunhiu, subindo e puxando Emerson com ele. Seu braço esquerdo estava sangrando profusamente novamente, o curativo branco encharcado de carmesim. Silvio vai perceber que usamos o calção em 30 segundos. Precisamos de um veículo. Eles correram pelo subsolo úmido e cavernoso, saindo para um beco fedendo a lixo podre e chuva. Dante Odvired, uma van de entrega ociosa estacionada perto de uma doca de carga. Enquanto aceleravam para o labirinto do Baixo Manhattan, Emerson olhou para as coordenadas GPS escritas na fotografia ainda apertada em sua mão tremendo. Foley Square. Emerson respirou, olhando para Nicolo. As coordenadas apontam para Foley Square, o distrito dos tribunais. Nicolo se recostou no interior chacoalhando da van, seu peito subindo e descendo. Um rei escuro e manchado de sangue no exílio. Sua mãe não está apenas se escondendo, Emerson. Ela está convocando um tribunal. Ela chamou a comissão. A chuva começou a cair em cortinas enquanto a van roubada parava em frente a um pesado portão de ferro não identificado atrás de um antigo prédio municipal perto do Foley Square. Era uma área saturada de agentes da lei, juízes, promotores, a sede da polícia de Nova York a poucos quarteirões de distância. Era o último lugar que alguém esperaria que os chefes das 5 famílias da máfia de Nova York se reunissem. Os antigos túneis de Tammany Hall, Nicolo murmurou, seus olhos varrendo o beco escorregadio pela chuva. Meu avô costumava falar sobre este lugar. Terreno neutro. Nenhuma arma permitida dentro. Se sangue for derramado aqui, a família ofensora é eliminada pelas outras 4. Dante ficou com a van para garantir uma rota de fuga. Nicolo e Emerson se aproximaram da pesada porta de metal. 2 homens enormes de sobretudo estavam fazendo a guarda. Eles revistaram Nicolo, confiscando sua Sig Sauer, mas pausaram quando olharam para Emerson. Ela está comigo, disse Nicolo, sua voz não deixando margem para discussão. E ela carrega o sangue de Salvatore Moretti. Os guardas trocaram um olhar, depois silenciosamente abriram a pesada porta. Eles desceram uma escadaria espiral de ferro que cheirava a terra úmida e fumaça de charutos velhos. No fundo, uma pesada porta de carvalho se abriu para um enorme speakeasy subterrâneo preservado desde os anos 1920. Cabines de veludo revestiam as paredes,
e uma grande mesa de mogno dominava o centro do cômodo. Sentados à mesa estavam 3 homens idosos, os chefes das famílias Genovese, Greco e Colombo. Homens que controlavam bilhões de dólares e milhares de vidas. Mas os olhos de Emerson os ignoraram completamente. De pé na cabeceira da mesa, vestida em um elegante terno preto que parecia completamente alheio a ela, estava Rosa Moretti. Ela não parecia a mulher cansada que limpava casas no Brooklyn. Sua postura era perfeitamente ereta, seus cabelos grisalhos presos em um coque severo, seus olhos ardendo com fogo intenso e calculista. Mama, Emerson sussurrou, a palavra se prendendo em sua garganta. Os olhos de Rosa se fixaram em Emerson. Um lampejo de alívio materno lavou seus traços severos, mas ela o mascarou rapidamente. Você sobreviveu aos lobos, Mia Piccola. E trouxe o menino da mato. Antes que Emerson pudesse correr até ela, as pesadas portas na extremidade oposta do cômodo se escancararam violentamente. Luca Moretti entrou marchando, flanqueado por Silvio e 3 outros capos. Luca era um homem enorme e touro, com pescoço grosso e rosto cicatrizado por décadas de brigas de rua. Ele irradiava violência crua e não refinada. O que é isso? Luca rugiu, seus olhos varrendo o cômodo, finalmente pousando em Rosa. Você, a viúva de um homem morto, convoca uma reunião da comissão? Devia ter te enterrado ao lado do meu fraco irmão. O chefe da família Greco, um homem antigo com uma voz rouca, ergueu uma mão. Silêncio, Luca. Rosa convocou esta reunião sob o direito do usurpado. Ela alega que você roubou o trono. Ela é uma mulher louca, Luca cuspiu, dando um passo ameaçador à frente. Nicolo se posicionou suavemente em frente a Emerson, bloqueando o caminho de Luca. Ela não está louca, Luca. É uma contadora. E ela sabe exatamente quanto você roubou dos homens sentados a esta mesa. Luca congelou, seus olhos se fixando em Nicolo. Você não tem prova, D'Amato. Esse livro é galimatias. Emerson saiu de trás de Nicolo. O medo que havia paralisado o dia todo evaporou, substituído por uma raiva fria e justa. Este homem havia assassinado seu pai. Havia roubado sua vida. Ela caminhou para frente, jogando o livro de registro de Thomas Sterling sobre a mesa de mogno. Ao lado dele, ela colocou o bloco de notas com suas cifras traduzidas. É uma substituição de dialeto palermitano, disse Emerson, sua voz soando clara e forte no cômodo cavernoso. Ela olhou diretamente para os chefes da comissão. Meu pai projetou o código. Minha mãe mantinha os livros, e eu acabei de traduzi-lo. 20 anos atrás, Luca Moretti conspirou com Thomas Sterling. Ele desviou 20% de cada container de transporte pertencente às famílias Greco e Genovese, canalizando o dinheiro por meio das contas de fachada da Aegis Holdings. O cômodo ficou em silêncio mortal. Os 3 dons se inclinaram para frente, seus olhos varrendo as páginas traduzidas. A atmosfera mudou de tensa para completamente letal. Sua maldita filha da P. Luca rosnou, se lançando em direção a Emerson. Ele não deu 2 passos. Nicolo se moveu com violência fluida e aterrorizante. Ele agarrou Luca pelas lapelas de seu terno, utilizando seu impulso para frente e batendo o homem enorme de cara na sólida mesa de mogno com um estalo nauseante. Silvio alcançou uma arma oculta, violando a regra sagrada do terreno neutro. Mas Rosa Moretti foi mais rápida. Das dobras de seu terno sob medida, ela produziu um pequeno detonador de prata e o apontou diretamente para a testa de Silvio. Tente, Rosa sibilou. O chefe da família Genovese olhou para cima do livro de registro, seu rosto uma máscara de fúria fria. Ele olhou para o Luca sangrando e gemendo, depois para Silvio. A prova é absoluta, o velho Dom disse com voz rouca. Luca Moretti, você roubou da comissão. Você assassinou um homem de respeito, seu próprio irmão, Salvatore. A pena é morte. Os ativos da família Moretti ficam congelados até que um novo chefe seja nomeado. Ele olhou para Emerson, depois para Nicolo. Parece que a família D'Amato formou uma poderosa nova aliança. Nicolo ficou sobre o corpo quebrado de Luca Moretti. Ele olhou para os dons, depois virou seu olhar completamente para Emerson. Seus olhos escuros estavam inflamados com uma mistura aterrorizante de orgulho, possessividade e desejo sem filtro. Não há aliança, disse Nicolo suavemente, sua voz ecoando no cômodo quieto. Ele estendeu a mão, pegando a mão de Emerson, entrelaçando seus dedos com os dela. Há apenas uma unificação. Emerson Moretti é a legítima herdeira do trono de seu pai, e ela é minha. Emerson não se afastou. Ela apertou sua mão, o calor de sua pele a ancorando. Ela olhou para sua mãe,
que deu uma aprovação lenta e assentiu com a cabeça, depois olhou para baixo, para seu tio rastejando no chão. Ela havia entrado em uma mansão como avaliadora e saído de um cofre subterrâneo como rainha. "Si", Emerson sussurrou em siciliano, olhando para os olhos escuros e consumidores de Nicolo. "Sono tua. E tu sei mio. Sou sua. E você é meu." Nicolo sorriu, um sorriso predatório e vitorioso. A guerra havia acabado. A chuva tinha apenas começado. A guerra que começou na biblioteca estilhaçada de Oyster Bay testou cada limite entre Emerson e Nicolo. Das ruas manchadas de sangue do Brooklyn às salas de reunião opulentas de Manhattan, Emerson provou que não era uma avaliadora frágil, mas uma rainha formidável, capaz de navegar pelas águas traiçoeiras do Sindicato da Mato. Nicolo, o rei implacável, aprendeu que o verdadeiro poder não residia no medo, mas na lealdade inabalável de uma mulher que igualava seu fogo. Juntos, desmantelaram a ameaça calabresa. Sua parceria, forjada na sobrevivência, foi solidificada em uma paixão inegável e consumidora. No final, o livro de registro foi queimado, o passado foi sepultado, e Emerson ficou ao lado de Nicolo, não mais como cativa, mas como a incontestável matriarca de seu império unificado. Ela nunca parou de xingá-lo em siciliano. E ele nunca parou de sorrir quando ela o fazia. Eles governaram a cidade, completamente e eternamente entrelaçados.